formoso é contemplar a face do Senhor. E eu te convido para você estar louvando juntamente com a nossa equipe de louvor. Meus irmãos, graça e paz. O texto para a nossa meditação seria Mateus 5, de 1 a 12, tratando das bem-aventuranças, mas eu vou ler apenas os versículos 10 a 12, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de mim. O tema para a nossa meditação é: os cristãos serão poupados? E, de acordo com o que disse Jesus aí em Mateus 5, de 1 a 12, existem bem-aventuranças acompanhadas de consolação para os cristãos. O mal tem existência em duas espécies. O mal, que chamaríamos de mal interior, que é oriundo das escolhas da nossa vontade, quando pecamos contrariando a vontade de Deus. O exterior, o mal exterior, é oriundo do meio social em que vivemos, quando não discernimos bem o mundo em que precisamos estar nele, em que precisamos viver. Em Mateus 5, de 1 a 12, Jesus mostra 9 bem-aventuranças, e em Lucas capítulo 21, 5 a 19, Jesus mostra 9 tribulações vindas de fora de nós, e que
nós estamos sujeitos, os cristãos todos estão sujeitos. Sofrimentos vindos, por exemplo, da confusão religiosa dos nossos dias. Lucas 21, verso 8, a Bíblia diz assim: disse então ele, vinde e vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está cumprido. Não vades, portanto, após eles. Muitos falam em nome de Jesus, mas negam a Jesus aos homens. Vou repetir, muitos falam em nome de Jesus, mas negam a Jesus na sua forma de viver diante dos homens. Alguns se apresentam como profeta ou como o próprio Cristo. Nós temos casos aqui no Brasil, especialmente na cidade de Curitiba. Outros anunciando o fim dos tempos, o qual nem eles sabem, não conhecem a doutrina, não conhecem o que a Bíblia diz a esse respeito. Isso culmina com a confusão religiosa, uma confusão terrível para o ser humano. A religião atual proporciona, em função da multiplicidade de confissões de fé, proporciona uma confusão na mente do ser humano, na mente dos homens. É uma coisa engraçada que eu li, que um estudante, ele estava meio confuso dentro da sala de aula, brincando muito, e o professor pediu para ele falar sobre Confúcio. Confúcio é foi um pensador chinês. E ele imediatamente respondeu para o professor dizendo, professor, eu acho que esse tal de Confúcio foi quem fundou o confucionismo. Irmãos, é naturalmente uma ilustração, meio a título de brincadeira, mas confusão sobre a volta de Cristo é o que mais nós vemos hoje por aí, sendo pregado. Até há aquelas pessoas que dizem que Cristo já veio. E quando essas pessoas aparecerem pregando dessa forma, devemos seguir imediatamente o conselho de Jesus, que está em Lucas 21, verso 8, conforme lemos, no final do versículo, Jesus dizendo, não vades após eles. Pois o dia e a hora da vinda do Senhor ninguém sabe, conforme Mateus 24, 36. Quem espera no Senhor não serão confundidos, diz a Bíblia lá no livro de Isaías, e no livro de Salmos também. Aqueles que esperam no Senhor não terão a sua mente confundida quanto a esse princípio religioso da espera, da volta de Cristo, do fato de depositar esperança na segunda vinda do Senhor. O sofrimento provém das guerras, de conflitos que encontramos na sociedade humana. Guerras e revoluções. Das duas guerras mundiais que nós já tivemos, nós temos resultados ainda hoje. Por exemplo, em 1914, 1945, dessas duas guerras ainda sobram misérias e sofrimentos para a humanidade toda até os nossos dias. Um pequeno grupo de homens escolheu esses conflitos e o mundo inteiro sofreu as consequências. Os cristãos estão no mundo e sofrem também. Mas nós temos uma palavra de Jesus que, a meu ver, é altamente confortadora. Quando ele disse lá em João 16, verso 33,
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qualquer ameaça de revolução ou de uma guerra traz sofrimentos para o ser humano. Mas como cristãos que somos, como crentes em Jesus, nós devemos estar certos de que esses conflitos aparecerão, como aparecerão outros tipos de provações, a doença, por exemplo, às vezes não sabemos a causa, mas nós devemos viver, mesmo em face a esses conflitos, viver nessa confiança em Jesus, sabendo que estamos sujeitos a essas coisas, mas que Jesus está aí para nos consolar, para nos dirigir, para nos tranquilizar em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos em uma campanha de oração na igreja. Eu creio que vários irmãos, se não todos, estão orando de hora em hora, pedindo as bênçãos de Deus, pedindo a salvação da nossa nação e pedindo conforto para aquelas pessoas que já perderam entes queridos aí, mas é justamente assim que nós, os crentes, devemos proceder. As guerras, os fracassos, os cristãos que às vezes fraquejam, não devem ser elementos para a gente se fundamentar neles. Devemos colocar a nossa confiança totalmente em Jesus. O sofrimento é proveniente das coisas que acontecem no meio da sociedade humana. E Cristo deu essa palavra dizendo que no mundo teríamos aflições. O sofrimento proveniente de doenças e calamidades físicas na natureza, elas existem e elas são inevitáveis. Abalos sísmicos, como terremotos, tsunamis, são fenômenos da natureza previstos por Jesus como sinal do fim dos tempos, como sinal, do final dos tempos. Fenômeno físico é tudo aquilo que foge ao nosso controle, trazendo várias consequências. Doenças que não conhecemos a causa e acidentes causados pela imprudência do homem, por imprudência de alguém, trazem enormes sofrimentos para os cristãos também. Por quê? Porque cristianismo não é algo mágico. Cristianismo é para a gente vivenciar aqui na terra, confessando o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que está no controle das nossas vidas, mas sabendo que daqui nós teremos aflições, sabendo que as doenças, os acidentes, os abalos físicos que temos da natureza podem trazer sofrimento para os cristãos. No mundo, o cristão está sujeito a todo tipo de desconforto, aflição, sofrimentos. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, verso 15, ele disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, que os livres do mal. Nós temos essa segurança de que Jesus tem interesse no nosso livramento, não obstante as coisas deste mundo que oferecem aflição, oferecem muita preocupação às vezes, mas que, sabendo que estamos sujeitos a isso, nós nos apegamos a Cristo como nosso Senhor, o nosso grande Salvador. E sabemos que em todas essas coisas nós seremos vitoriosos quando cremos realmente no Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe esta meditação simples, mas que pode estar falando ao nosso coração. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um abraço a todos, um bom culto aí no lar e que Deus os abençoe.